Olá, que bom que você veio! Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda a mais um oráculo, ao nosso primeiro oráculo de 2025. Aproveito para desejar um feliz ano novo, um ciclo aí de 12 meses de muita prosperidade, amor, saúde e de realizações que aproximem cada vez mais vocês da sua alma, daquilo que de fato faz sentido e dá sentido à vida de vocês e de preferência que esteja aí cada vez mais alinhado com o bem comum, com o bem do maior número de seres ao redor. Hoje eu vou fazer uma leitura muito especial, pelo menos para mim é muito especial, espero que para vocês também. É uma leitura com conselhos mês a mês para o ano de 2025 para todos e todas nós. Vamos aproveitar que nosso canal ainda é pequenininho, dá para a gente pegar com uma leitura como essa, conselhos úteis de fato, né, para o maior número de pessoas aqui que vai chegar a ele. E depois deixem aí nos comentários se os conselhos fizeram sentido ao longo do ano ou não, tá? Esse é o modo de usar do oráculo de hoje. Vai ser um oráculo em que a gente vai fazer uma abertura de 12 cartas, né? Tendo uma aqui no centro também. Eu, na verdade, me lembrei dessa leitura por algo bem legal que aconteceu aqui no feriado do fim de ano. A própria autora, a própria artista que criou esse oráculo aqui, que é o The Wild Unknown Archetypes, né? O selvagem desconhecido dos arquétipos. Eu gosto muito dessa artista, Kim Krans. Aliás, tenho todos os oráculos que ela já criou até hoje. E eu fiquei muito feliz porque compartilhei lá um post que ela fez e ela foi lá e recompartilhou, gente. Então, esse oráculo aqui também é um resultado meio de tiete, de fã, né? Que vem honrar o que aconteceu. Achei muito legal ela ter me notado. E aí, não só, ela me lembrou um estilo de leitura, que vai ser o que eu vou usar aqui hoje para vocês, um método de tiragem, que ele é muito comum em leituras particulares, tá? Confesso que nunca fiz esse método numa leitura coletiva, vai ser a primeira vez hoje, mas faço muito nas leituras particulares, que é aquele método, em geral as pessoas chegam no fim do ano ou no início do ano, pedindo uma leitura geral para o ano que virá, né? Conselhos, previsões para que elas possam se adequar, se organizar e criar aí as melhores estratégias para passar pelo ano. Então, costuma ser uma tiragem que eu faço em leituras particulares, né? Aliás, caso você queira agendar uma, você sabe onde me procurar. Lá no meu site, evamessages.com, lá no Instagram, @evamessages. Mas hoje não, hoje aqui a gente vai fazer uma leitura coletiva com essa tiragem, com esse sistema. E, claro, como é uma leitura coletiva para várias pessoas, eu não vou focar tanto em previsões, a não ser que elas apareçam, claro, de forma muito contundente, né? Muito clara. Eu vou focar principalmente em conselhos, tá bom? Um conselho bacana, útil, perfeito para você a cada mês. E aí, o modo de usar desse oráculo é um pouco diferente dos outros que a gente publica aqui no canal, né? O ideal é que você vire e mexa aí ao longo do ano, volte a esse vídeo aqui, relembre os conselhos para cada mês, vá passando, né, pelos conselhos e vendo se de fato fez sentido ou não ali naquela etapa que você estava vivendo. E se quiser que a gente acompanhe seu ano, fique à vontade para deixar nos comentários, é sempre um prazer ver, né, como é que as leituras estão afetando vocês aí. Muito obrigada por isso, tá bom? Vamos começar então. Vamos começar, a gente vai usar exatamente o oráculo que a artista publicou essa leitura. Quem me segue no Instagram viu, eu até publiquei lá, republiquei lá nos stories, né? E a tiragem é assim, pessoal. Eu vou pedir às anciãs, pedir à espiritualidade que me orientem para que eu dê os melhores conselhos possíveis para todo mundo que chega a esse vídeo para o ano de 2025. A cada mês, tá? Então a gente vai tirar aqui a roda astrológica. Como eu disse, essa é uma tiragem que já é bem popular, ela é bem comum entre tarólogos, cartomantes. Alguns chamam de mandala astrológica, outros chamam de círculo da vida, enfim, roda de Sansara, roda da vida. São 12 cartas que a gente vai dispor aqui no mais próximo de um círculo que eu conseguir no nosso espaço. E aí a gente vai passar por elas mês a mês, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram, né, Elisa, você comemora o ano novo na bruxaria, na magia e tal, no 1º de janeiro?
E aí eu queria dizer que é mais comum que eu comemore os inícios e fins de ciclo com base nas estações, sabe? Então, inícios de ciclo lá no início da primavera, finais de ciclo lá no fim do inverno, mas também as visões tradicionais pegam muito o padrão da Europa, né? O padrão do hemisfério norte, o início do ano novo na astrologia, por exemplo, é lá quando o Sol está em Áries, lá no final de abril, início de março. Final de março, início de abril, perdão. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto muito da data, essa data coletiva, essa que a gente festeja com a família inteira, independente do credo, né? De preferência, independente do credo, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Eu acho que é importante fazer parte aí desses rituais coletivos, sabe? Então, a minha resposta é: comemoro dos dois jeitos. Mas vamos lá, e para você que está chegando aqui comigo, quais são os conselhos perfeitos para nós para 2025? Vamos lá? Embaralhei aqui bastante. Vamos começar uma leitura hoje coletiva, oráculo coletivo para toda a nossa egrégora do Eva Messages. Aproveitar para agradecer mais uma vez a presença de vocês em 2024, convidá-los para estarem comigo também, convidá-las para estarem comigo aqui em 2025 também, e que seja um período de muito esclarecimento, fortalecimento da intuição, da clareza dessa bússola interna que nos guia. E vamos lá, conselhos para 2025. Fazer uma partida aqui e vamos lá. Bom, vou começar dispondo todas as cartas e a gente vai virando aos poucos. Então essa vai ser nossa carta de aconselhamento para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Opa, deu. Não é um círculo, né? É quase uma elipse aqui, mas vai dar. E vamos ver o centro, né? A temática principal. Olha, a oferta, a oferenda, que lindo. Ok, então vou começar falando dessa tônica principal, tá? Depois a gente vai mês a mês. Um minutinho para concentração, para aquele golinho de água. E vamos lá. Bom, a oferta, a oferenda é tema do nosso ano de 2025. E o que eu vejo aqui é uma mão que se estende, né? Ela parte do negro aqui, a cor preta para nós no esoterismo. Está muito relacionada à individualidade, ao eu, né? E a gente fala que é uma referência ao espaço vazio que há entre um corpo e o outro, entre um ser e o outro, né? Ou seja, esses espaços são que dizem para nós, se fosse tudo grudado, né, na criação, não haveria individualidade. Então é esse espaço em branco, vazio, né, negro, entre o eu e o outro, é o que define a individualidade. E o que eu vejo é um ser que oferece da sua individualidade algo ao mundo colorido, né? Logo depois aqui dessa experiência do indivíduo, olha só, do negro, a gente tem um monte de cores, né? Um universo de possibilidades, as cores do arco-íris também muito relacionadas como sempre, a ideia da comunicação, né? O arco-íris é um símbolo antigo que dizia da comunicação entre os homens e os deuses, então entre o céu e a terra, né? Entre o mundo das ideias e o mundo da realização. O que eu tô vendo é que 2025, e reforçam aqui as anciãs junto comigo, é que é um ano para ofertar o melhor que a gente tem, sabe? Em que a gente sai do nosso mundinho, da nossa individualidade, talvez de um foco extremo que foi necessário em 2024, um foco em nós, nas nossas necessidades. Me vem aqui, né, e aí vocês me digam se foi de fato assim ou não na vida de vocês, mas há aqui uma referência a um ano passado, que foi um ano de muita
muita batalha, de muito foco em si, mesmo para quem teve experiências muito positivas, mas sempre muito, muito focadas no eu, né? E aqui o foco tá no que a gente vai ofertar. Achei interessante demais começar essa leitura assim, né? Uma leitura para conselhos para o nosso ano novo e que vem dizer que 2025 é um ano para a gente ofertar algo de nós para o mundo. Tem um chamado para a gente se comunicar mais, para a gente talvez lançar muito mais mão da nossa capacidade de negociação com o mundo, de abertura de caminhos através de sair do ensimesmamento, sair de dentro de si, sair apenas da reflexão sobre como é que o mundo me afeta, como é que as coisas estão me afetando, as ações das outras pessoas estão, né, interferindo em mim, mas pensar no que eu posso ofertar. Chegar nos lugares e nas situações, antes de pensar em como é que essas situações e pessoas podem me favorecer, estão ou não me favorecendo, favorecendo os meus objetivos, chegar nesses lugares pensando no que eu posso ofertar. O que eu posso oferecer para esse ambiente? Como é que eu posso contribuir para essa pessoa, para esse ambiente ser melhor? Ser mais correto, ou mais prazeroso, ou mais, enfim, melhor, né? E aí vai variar, é claro, de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. Mas interessante, né? Um ano para focar no que eu posso contribuir. Olha que interessante, muitas vezes a gente está avaliando, né, se a gente deve permanecer ou não em certas relações, em certos lugares, sempre fazendo uma espécie de planilhazinha, né? Tá me ajudando ou não tá me ajudando? Fico onde me cabe, fico onde é bom para mim e saio de onde não me cabe, onde não é bom para mim. E essa lógica aqui é diferente. É a lógica da generosidade. É pensar também em, se não tá bom, como eu posso contribuir para melhorar. Em lugar de simplesmente, tá bom para mim eu saio, não tá bom para mim eu fico, não tá bom para mim eu saio. Interessante, né? Então um ano para lidar de forma mais generosa com o mundo e com as relações. A lua aqui, né, essa lua crescente, ela tá entre o breu e o colorido, né? Então essa troca emocional, a lua como regente das nossas emoções, vem dizer pra gente se permitir afetar mesmo pelas pessoas, né? Trocar afetos, trocar mais afetos. Acho um ótimo convite, né, para os tempos que a gente está vivendo. Querendo ou não, avizinham-se aí conflitos, né, conflitos entre países, enfim, a gente está passando um período mesmo de acirramento das posturas egoístas, individualistas, então é bom, né, acho que é um bom contraponto a gente exercitar em 2025 a nossa capacidade de ofertar o que a gente tem de melhor, nossos dons e talentos. Para quem está buscando aí mudanças profissionais, pode ser um ano de enormes mudanças e de expansão, tá? Financeira e profissional, se você se propuser a dar o seu melhor, dar o que você tem de melhor. Às vezes estou ali trabalhando naquele lugar ou com aquela pessoa que não me permite, ou ali eu não encontro meios, né, de ser generosa, generoso, ofertar meus dons e talentos, mas eu posso buscar fazer isso num outro lugar, ou então eu posso buscar de outro jeito fazê-lo nesse lugar. Enfim, de forma geral, é um ano para trabalhar a generosidade, e não apenas para ser legal com os outros, mas porque isso é que deve ser o caminho da nossa maior realização. Ok? Bom, mas esse é nosso tema central, vamos ver como é que isso vai se distribuir, que conselhos a espiritualidade tem para nós ao longo dos 12 meses. Vamos começar aqui em janeiro. O xamã. Muito bom, então conselho para janeiro. Bom, o xamã é aquele que toma consciência, né? Ele toma consciência do seu lugar no universo e, ao mesmo tempo, ajuda a expandir a consciência das pessoas ao redor a respeito do lugar delas no universo. Tem uma mão aqui que busca, tá vendo? E ela tá entrando em contato com o universo aqui de possibilidades, né?
Então, a primeira coisa é uma investigação profunda de si. Lembra que eu falei aqui do preto, né, como a experiência da individualidade? Aqui, esse preto está tomando toda a cena. Então, eu diria que janeiro é um mês mais introspectivo, ainda que ao longo do ano a energia seja essa de troca e generosidade. Em janeiro, a gente começa investigando dentro, né? Imagina que isso aqui é uma bolsa funda, infinita, de possibilidades dentro da gente. É preciso olhar para dentro, tá? Então, um conselho aqui em janeiro é mais introspecção. Nesse mês, menos interações sociais, mas por quê? Porque a gente está se preparando para ser generoso e doar algo de nós para o mundo. Como é que eu vou doar algo de mim para o mundo se eu não sei o que é exatamente? Então, janeiro é esse mês para olhar para dentro. E como um xamã, né? Como uma xamã, os xamãs eram e ainda são os líderes espirituais ou guias, né? Líder eu acho difícil, mas a ideia de um guia espiritual, alguém que sabe transitar entre os mundos, mundo dos mortos, mundo dos vivos, mundo das ideias, mundo da realização, e que guia outras pessoas por esse caminho, né? O nome xamã é lá do pessoal da Sibéria. Então, antes de guiar para fora de você aquilo que você tem a compartilhar com o mundo de melhor, e que é tão bom que vai merecer o retorno, né, em forma de reconhecimento, de dinheiro, de expansão de quem você é no mundo, um primeiro momento é janeiro, em que você olha para dentro e busca entender o que é isso que você tem e que você vai poder compartilhar daqui a pouco, tá? Então, experiências de como eu disse, isolamento, solitude, estão muito, muito beneficiadas em janeiro. Ainda que você esteja ao redor de muitas pessoas, nada mude muito na sua rotina. Busque estar mais atenta a como é que você é afetada pelo mundo ao seu redor, pelas pessoas ao seu redor. Aquela postura de presença e meditação, sabe? É a postura típica do xamã, né? Ele só consegue planar entre os mundos, diz a espiritualidade, porque ele está muito atento ao presente. Porque ele observa as pequenas oportunidades que se abrem no dia a dia de alcançar o infinito, de alcançar o incognoscível, de alcançar o sagrado. E quando eu falo em pequenas oportunidades do dia a dia, me mostram aqui as estrelinhas, né, a serpente, uma espécie de moeda que tem aqui, um olho, um pingente, um diamante. Aqui a gente está falando de pequenas coisas do dia a dia, é preciso estar atento aos detalhes. Por isso o chamado a presença em janeiro. Esteja presente em você, pode estar conversando com todo mundo, não precisa estar introspectivo e fechado em si mesmo, em si mesmo. Para algumas pessoas vai ser assim, um isolamento mesmo. Para outras, é aquela coisa de cultivar, mesmo estando rodeada de pessoas, cultivar seu mundo interior. Estar atento, não se perder aí nas demandas do dia a dia, né? Lidar com as demandas, realizá-las, mas sempre guardando um espacinho ali de autorreflexão, de presença e consciência de quem você é agora, o que você está fazendo e qual é o objetivo disso. E como isso te afeta, sabe? Você vai perceber que várias coisas no seu dia a dia, eu tô vendo aqui alguém que nota pequenas coisas que se tornam portais para olhar para dentro. Um exemplo, eu tô aqui vivendo meu dia, pagando boleto, trabalhando e tudo mais, ali eu olho pro lado aqui na minha mesa, vejo a minha bonequinha de palha lá do sabá de Imbolc e me lembro daquele ritual, me lembro de como me senti naquele ritual e olha só, a bonequinha funcionou como uma espécie de start, né, o gatilho positivo, enfim, não gosto muito dessa palavra, mas ela tá em voga. Então, talvez seja mais fácil de compreender. Então, pequenas coisas no dia a dia vão ser portais, melhor, ao invés de gatilho, portais, para te levar para uma maior autoobservação, tá? E cada vez mais consciência de quem você é. Então, janeiro, o grande conselho aqui é volte-se para si e se reconheça. Reconheça dons, talentos, onde você está e para onde você quer chegar e o que você vai poder oferecer generosamente ao longo do ano. Em fevereiro... Nossa, fevereiro, a caverna. Tá, ainda é um período de olhar bastante para si, porém, aqui eu já vejo a gente tomando muito mais consciência. Essa luz aqui, não sei se vocês vão ver, mas aqui a gente tem 2 olhos e uma luz
que está lá no chakra coronário, entre o chakra coronário e o chakra frontal, né, o da terceira visão. E essa luz sugere clareza, iluminação, entendimento, discernimento. Então, em fevereiro, a sensação de conseguir discernir com mais clareza quem se é e o que a gente tem a compartilhar, já levando a gente para se expandir, tá vendo? Esse olhar, ele ainda tá lá dentro da escuridão, dentro da caverna, dentro da individualidade, porém ele já começa a olhar para o exterior, a tomar consciência do mundo exterior e lidar com ele a partir dessa consciência renovada. Então, fevereiro tem tudo para ser aqui para nós, do Eva Messages, um mês em que a gente começa a perceber, sabe quando a gente percebe sintomas? Percebe coisas que não estavam legais, mas que antes, como a gente estava muito inconsciente ou muito focado nos boletos, na vida, né, acontecendo e tudo mais, nas demandas diárias, a gente não estava conseguindo ver ou entender? Pois é, em janeiro a gente começa a conseguir ver, entender e traçar uma estratégia, né? As mãos são esse símbolo de manipular, de pegar com a mão as situações e buscar uma solução para elas. Então, fevereiro tende a ser um mês melhor para tomar consciência, ter discernimento sobre como agir para solucionar problemas ou para ofertar de fato aquilo que a gente estava percebendo ali que a gente tem a compartilhar. É um mês para entender melhor também onde a gente não está disposto a compartilhar e por quê e como, né? E perceber como é que está a relação com o outro também, porque esse ser aqui está olhando, né? Um ser que olha, quem olha está olhando para alguém ou para algum lugar, então tem esse objeto que está aqui sendo olhado, e isso está dizendo das nossas relações, tá? Em fevereiro. Esteja preparado para tomar consciência de forma muito clara em fevereiro sobre alguma coisa, sobre alguém importante ou sobre uma situação importante. Essa carta me sugere muito aquele insight, aquela visão súbita, aquilo que depois que a gente vê não dá para desver, né, a respeito de alguém ou de uma situação, e que tira a gente de um modo caverna, tira a gente de uma introspecção exagerada, ou tira a gente, sabe do quê? Melhor ainda, de um mundo de ilusões. Vocês já ouviram aquela expressão, com certeza, né, de que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. Dependendo da história de vida que a gente tem, a gente pode ser mais pessimista, mais otimista, ver mais o lado bom das coisas ou ver mais o lado mal. Dependendo da pessoa ou situação que está sendo avaliada, isso pode mudar, né? Então eu vejo você saindo dessa caverna, desse mundo de ilusões, de percepções que, na verdade, dizem mais de quem você é do que do outro, de fato. Vejo você ganhando espaço, sabe? Ganhando espaço de manobra nisso aí. Claro que ninguém deixa totalmente de ver as coisas com base no próprio filtro, no próprio olhar composto aí pela sua história de vida, mas de certa forma eu vejo você ganhando um pequeno espaço na consciência para fazer isso. Então você vai continuar, como a maioria de nós, na maior parte do tempo, vendo as coisas só a partir da perspectiva da sua história. Eu não vejo o outro como ele é, eu vejo como eu gostaria que ele fosse, ou como eu não gostaria que ele fosse, enfim, né? Nosso viés, nosso olhar, nossa perspectiva. Os óculos com que a gente enxerga a realidade. E que distorcem, moldam o que a gente está vendo com base na história de vida que a gente tem. Isso é uma verdade sobre o ser humano, porém, é verdade também que a gente tem esse espaço da empatia, né? A gente pode cultivá-lo, a gente tem ele em potência, né? Porque algumas pessoas quase perdem contato com ele. Que é esse espaço de ver no outro não só o que eu quero ou não quero, mas o que de fato ele é, a verdade, né? O mais próximo do real ali da relação que eu tenho com esse outro. E você vai estar com um espaço renovado para ver isso em fevereiro, tá bom? Isso é bem legal, sair da própria caverna e ver as coisas mais como elas são do que a partir do viés ou das lentes de como elas te afetam. Um ótimo momento, inclusive, tá? Fevereiro, para tomar decisões, para renovar a sua visão de mundo, mudar algumas crenças, padrões, enfim. Tem abertura para isso. Março, olha, o mentor. Claro, que coisa linda, gente. É exatamente esse espaço, quando ele se abre, que permite uma comunicação mais direta e clara com nossos mentores e guias espirituais, tá? Família espiritual, ancestrais, divindades, entidades, como vocês preferirem chamar.
Então, olha que lindo, em março a gente tem uma presença muito protetora e sábia, né, a coruja, minhas queridas anciãs, uma figura muito sábia e protetora que vem te orientar. É claro que, como é uma leitura coletiva, esse mentor pode ser um ser encarnado ou um ser desencarnado. Para alguns e para algumas de vocês, em março é a chegada de alguém que vem te ensinar alguma coisa, proteger alguma área da vida que você não estava conseguindo proteger sozinha, auxílio. Apoio, um apoio esclarecido. Não é aquele auxílio, não é aquela ajuda que a gente recebe e, sei lá, só nos tira de um apuro. É uma ajuda aqui que não só nos tira de um apuro, de uma dificuldade, mas nos ensina algo, né? A diferença de um mentor para sei lá, para um quebra-galho, né? O mentor, ele te ajuda te ensinando, para que da próxima vez que você precisar de ajuda, você não dependa totalmente dele ou dela, você possa, né, começar aí a encontrar o caminho da saída, da cura, da ajuda sozinha. Então esse mentor, essa força mentora, chega na sua vida em março, grande potencial para isso, e pedem para eu esclarecer aqui que por que em março, né? Porque se essa mentoria, se essa ajuda chegasse antes, talvez desde janeiro você sinta já a necessidade, esteja aí pedindo, né, ajuda, pedindo por alguém que venha te auxiliar, te esclarecer, te orientar. Mas essa força só chega em março porque é preciso esse momento, tá vendo? Esse momento de distanciar-se da sua visão das coisas, para conseguir ver um pouco a realidade, o que de fato as coisas são. E por que isso? Vocês já repararam que às vezes a gente quer ajuda, mas a gente quer a ajuda que a gente quer e não a que a gente precisa? Isso faz sentido para vocês? Se sim ou não, vocês deixem aí nos comentários. Eu quero ajuda, mas vou dar um exemplo aqui. Tô tendo muita dificuldade em finalizar um curso de graduação e peço ajuda para finalizar esse curso. Mas talvez eu não esteja vendo que esse não é o curso para mim, ou então que talvez a minha vida seria melhor sem esse curso e fazendo uma outra coisa. Você entende que se eu tiver tão focada em terminar esse curso e pedindo ajuda para terminar esse curso, se eu tenho perto de mim um mentor, vivo ou não, que de fato quer me ajudar e que tem uma visão mais ampla, mais do alto daquilo que eu estou vivendo, a melhor ajuda talvez fosse me fazer desistir desse curso. Se ele vê do alto, se ele vê de forma mais ampla que eu e vê que o melhor para mim é não fazer, né, esse curso, ele não vai me ajudar a terminá-lo, ele vai criar condições para que eu perca esse curso, para que eu saia de lá, né? Tá me lembrando aqui, inclusive, aquela fala muito comum entre os cristãos, né? Eu tinha um plano para mim, mas Deus tinha um plano maior e melhor. E como pode ser difícil, com base na nossa teimosia, né, na certeza que às vezes a gente cultiva de que a gente sabe sim o que é melhor para nós, como pode ser difícil às vezes ser ajudada dessa forma, né? Dessa forma que quebra nossas expectativas, que nos leva na verdade para um caminho que agora a gente nem acha que é o melhor para nós. A gente só lá, né? Só daqui a um tempo é que a gente vai ver, não, de fato, eu tinha que ter seguido esse caminho, as coisas tinham que ser desse jeito mesmo. Isso leva tempo e pede de nós uma elasticidade, uma flexibilidade em relação ao nosso ponto de vista, que é fundamental para que a gente possa de fato apreciar, reconhecer e agradecer a chegada do mentor na nossa vida, né? Então, março, sim, abre mais espaço aqui para a chegada desse mentor, dessa mentora. Não me surpreenderia se os primeiros meses do ano fossem mais difíceis, né? No sentido de que às vezes a gente precisa desistir de algumas coisas, de algumas visões, como eu estava falando, para poder aceitar a ajuda que de fato a gente precisa. Então chega essa ajuda, né? E ela é muito protetora, muito sábia, muito bem orientada para nos ajudar. Isso é muito legal. Ok, e em abril, o que acontece? Conselho para abril. Opa, gostei! Abril é engraçado, porque é mais ou menos aqui mesmo que acontece o início do ano astrológico, né? Simbólico porque baseado lá na chegada da primavera no hemisfério norte. Mas a carta do pai é a carta da autoridade que ordena. O nosso lado masculino é o nosso lado que ordena a realidade, né? De todos e todas nós. É o lado
que ordena para crescer, que ordena para tirar cada vez melhor proveito das situações. E essa energia, ela é muito capaz, sabe? Ela é aquela que planta uma semente, olha que legal, aquilo que veio. Ah, eu amo essa posição da carta, porque aqui ela parece um pinheiro, né? Mas aqui a gente pode ver que, olha só, tem uma espécie de reflexo num lago congelado de uma floresta e uma sementinha, uma moedinha debaixo da terra. E ela é uma espécie de representação, né? Assim no alto como embaixo, assim na terra como no céu, princípio hermético, princípio cristão. É uma representação, essa moedinha, de algo que foi desejado ou de uma inspiração. Grandes chances de nós aqui do canal recebermos uma inspiração de um mentor espiritual, de uma mentora espiritual, ou uma inspiração do nosso eu superior, dos nossos ancestrais, aí varia de acordo com a visão de vocês. O fato é que algo que vem do alto nos convida a realizá-lo no embaixo. Alguma ideia nova, que a gente começa a plantar uma sementinha para ela em abril, ou a realização de forma plena daquilo que a gente desejava muito, de uma estrela, algo que era o nosso norte, nosso foco. E a realização total é possível em abril, ou o início da realização é possível em abril. Mas por quê? Porque a gente ganha força de ação, né? Tô achando que aquilo que a gente estava gestando e que a gente queria realizar no mundo, né, de forma generosa, vai receber um apoio, uma confirmação, quem não gosta, né? De ter uma confirmação de alguém maior que nós, ou que sabe mais, e que diga, não, de fato, é isso aí, né? É agora mesmo que é para você realizar esse desejo, esse sonho, essa inspiração, essa ideia que você teve. E aí você vai lá e planta a moedinha, a sementinha, em abril, usando, é claro, de toda a sua ordenação, capacidade administrativa, racional e logística do seu lado masculino, né? E paterno, não é um masculino qualquer, é o pai. Então é aquele nosso lado que realiza para gerar recursos e segurança e estabilidade para si e para os seus. Isso é bem bacana. Vou até deixar de ladinho assim mesmo, porque em abril é hora, então, o melhor conselho aqui é realizar, sabe? Botar no papel. Botar no papel, na verdade, tirar do papel, né? Realizar primeiro em ideia, porque às vezes a gente tem um desejo, mas ainda não estruturou. Ah, eu tenho um grande desejo de viajar. Tá, então aqui em abril você estrutura, você bota no papel quanto você gastaria, planeja e executa. Abril para planejar e executar. Muito ativo isso aqui, realmente bem compatível à energia ariana, depois de muito gestar, né? Então vamos lá, e aí, o que acontece em maio? Olha, em maio temos a eterna criança. Que mês bacana. Tem uma tendência a ser um mês mais, para alguns e para algumas, um mês mais leve, um mês em que você começa a perceber, tá? É o iniciozinho, porque é criança, né? Lembrou até o baralho cigano, é o que tá pequeno ainda. Então, você começa a perceber algo que você está realizando e que está tomando forma, e isso que é algo que estou realizando, pessoal, entendam. Pode ser qualquer proposta que você fez a si, né, no início do ano. Pode ser uma proposta de realização profissional, ou uma mudança de um padrão de comportamento, de relacionamentos, o que quer que seja, que você veio gestando aí, recebeu apoio da mentoria e estruturou em abril. Em maio você vê já começar a existir no mundo, né? Você ainda muito protetor, essas mãozinhas aqui ao redor, de algo que é um sol para você, de algo que é um foco da sua vida. Vejo você protegendo muito algo que é muito importante para você, esse projeto, essa mudança de padrão, isso que você está construindo e ofertando aos poucos, generosamente ao mundo. Para muitos e muitas pode ser também um período difícil, porque pode ser um período de entrar em contato com dores da infância. Então, dependendo de como você... vou precisar ser mais clara em relação a isso, porque se aqui a gente está falando de escolher os primeiros resultados, ainda incipientes, ainda não é a gente chegando lá onde a gente quer chegar, é aqui, né, a gente vê nos primeiros resultados.
de uma mudança, né, de algo que a gente está se propondo a semear na vida, dependendo de como foram os primeiros anos da sua vida aqui na Terra, dependendo da sua primeira infância, como ela foi, como é que você foi ou não estimulado a continuar aquilo que você começava a fazer por conta própria, você vai entrar muito em contato com isso, há uma tendência grande a trazer isso à tona, né? Por que tem pessoas que ficam super felizes quando começam, sei lá, queriam muito começar a fazer exercício físico e ficam muito felizes quando começam a dar os primeiros passos lá na academia, né? Como é que tem pessoas que, em lugar de ficar felizes, na verdade ficam tristes ou ficam frustradas porque ainda não tiveram resultados concretos? Vocês devem conhecer pessoas assim, ou vocês mesmos, né, que lidam com esse início de um projeto com muita esperança e outros que lidam já com frustração, né? Tem gente que já espera nos primeiros dias de academia ter resultados de um corpão. Isso não vai acontecer. E aí se frustra e desiste. Tá demorando demais, né? Tá demorando muito para eu conseguir ter meus resultados. Vou parar, né? Ou seja, há quem vá se sentir em maio muito feliz em perceber os primeiros passos, né, engatinhando aí o seu projeto, e as mudanças que está fazendo na vida, e há quem vai se sentir frustrado e cuidado para não desistir, inclusive, tá? Vai variar e vai depender, vai ser um espelho fique atenta a isso, vai ser um espelho, a forma como você vai lidar com esses primeiros passos aqui do seu projeto, vai ser um espelho de como você lidou na infância ou como lidaram com você, né? Quando você se propunha a realizar algo novo, algo seu, algo autêntico, qualquer pequena mudança que você quisesse fazer na sua vida e que viesse só de você. Tá bom? Fica atenta a isso, para se conhecer mesmo, né? Evite o excesso de crítica. Mas uma análise pode ser bem interessante, análise de como você está lidando com esses primeiros passos, se você desiste do início, se você dá conta de, né, esperar pelo resultado pleno lá na frente, como é isso para você, fique atenta, tá? Fique atento. E, se possível, cultive, continue cultivando, tá vendo? A sementinha foi plantada e agora está sendo cultivada, então continue cultivando aí. O arco-íris aparece aqui pela primeira vez, né? Isso sugere que em maio, talvez essa sua mudança já comece a ser percebida, comunicada. Então o mundo já vai começar a te dar respostas de como vai reagir ou está reagindo às mudanças que você se propôs, àquilo que você se propôs a ofertar nesse ano. Ao mesmo tempo em que isso pode ser um estímulo, pode ser um desestímulo, né? Por exemplo, se você está fazendo isso que você quer fazer, ofertar e tal, dando caminho, né, às suas promessas de 2025, enfim. Se você está fazendo isso por convicção pessoal, uma tendência maior, pelo menos, é você conseguir passar por esse desafio aqui de maio, né, de ver as primeiras sementinhas dando fruto. Agora, se você quer resultados rápidos, se você tem dificuldade em postergar o prazer, né, esperar o resultado lá na frente, e mesmo não vendo ele chegando ainda, continuar a persistir no dia a dia, isso pode ser percebido também pelas pessoas ao redor. E mais, cuidado para não desistir em maio dos seus compromissos, das suas propostas para o ano de 2025, com base aí em como as pessoas estão vendo. Aqui tem um efeito muito maior do mundo exterior em você. Por que você está fazendo isso? Você não precisa disso, né? É só um tipo de comentário que a gente costuma receber quando está fazendo algo muito inédito, ou muito novo, ou no mínimo algo que só interessa mesmo a nós mesmos, né? A nós mesmos. Só faz sentido mesmo para nós. É isso. E dependendo das expectativas que você colocou também, como essa sua oferta generosa de algo para o mundo, de uma melhor versão sua, ou de um projeto, o que quer que seja, para o mundo, pode ser que você se frustre um pouquinho, achando que iam receber como uma coisa muito legal e não recebem como algo tão legal assim, tá? É hora de você continuar nutrindo aí o seu caminho, a sua proposta para o ano. E vamos para junho, estamos quase terminando o primeiro semestre, beber uma aguinha. E em junho, hein? O que a gente pode esperar? Qual é o conselho perfeito para junho
aqui para nossa egrégora. Uau, vai ser intenso. Gente, se preparem para junho. Calma, calma também, porque Apocalipse, o sentido simbólico, né, hermético dessa palavra, de forma alguma aponta para destruição. Tá? Pelo menos não o tipo de destruição que costuma dar medo nas pessoas quando elas pensam em apocalipse, né? Fim do mundo, fim de tudo, dor e sofrimento. Não é apenas de algo assim que a gente está falando. É claro que grandes mudanças, e o apocalipse, antes de mais nada, é isso, né? Uma enorme mudança em todos os sentidos, ou no mínimo que afete várias áreas da sua vida aí, em junho. Essa mudança é isso. Pode ser enorme, pode afetar muitas coisas, mas ela é mais uma das muitas mudanças a que a gente está sujeito o tempo todo. Né? Então, permaneça, o conselho enorme aqui para junho é permaneça no olho do furacão. É aqui que é mais calmo, sabe? Nós temos aqui a presença dos 4 arcanjos, não sei se vocês vão conseguir ver. Nem eu, na verdade, tinha visto até hoje, né? Foi nesse momento aqui que veio a intuição de que essas 4 chamas são os 4 arcanjos das 4 direções, ou seja, lembre-se em junho, e esse é um conselho importante, que as coisas que realmente são perenes, aquilo que é verdadeiro, permanece. Aquilo que é... Na verdade, vou refazer a frase. Aquilo que é verdadeiro, é bom para nós, de fato deve permanecer na sua vida, encontra formas de permanecer, mesmo em meio às mudanças. Vou repetir, hein? Aquilo que é para ser, aquilo que de fato é verdadeiro e deve continuar no nosso caminho para o nosso bem e para o bem, né, do maior número de pessoas ao nosso redor, de seres ao nosso redor, permanece, mesmo em meio às mudanças. Mas não permanece só porque fica intacto e não muda de jeito nenhum, continua a mesma coisa. É porque encontra formas de permanecer. Esse é o ponto. E aqui eu vou dar um exemplo, que é um dos exemplos mais temidos na minha mesa de cartomancia, né? E que diz dos relacionamentos amorosos, tá? Mas é claro que é só um exemplo. Em junho essa cena de que eu vou falar agora pode acontecer na sua vida familiar também, profissional, não só na amorosa, tá? Mas eu vou dar o exemplo da amorosa, que é mais fácil e muito comum, pelo menos nas leituras particulares que chegam a mim, na minha mesa de cartomancia. O fim dos relacionamentos, né? Um relacionamento que é para permanecer na vida da gente, ele encontra formas de permanecer mesmo em momentos de apocalipse, de grandes mudanças. Por exemplo, você é casada com alguém, você é casado com alguém. Você ama essa pessoa, esse é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento que não serve só para, sei lá, sanar suas dores e carências, nem você para sanar as dores e carências do outro, da outra, mas de fato há respeito ao livre-arbítrio um do outro, respeito às transformações, às mudanças que cada um passa, ao mesmo tempo em que há vontade de estar junto, de compartilhar uma vida, de crescer junto e tudo mais. Numa situação como essa, se há amor nessa relação, ainda que chegue-se a uma conclusão de que o casamento não pode continuar, né? Ou vou usar casamento mesmo, porque o namoro não pode continuar, né? Por motivos pessoais, enfim, quaisquer que sejam, não é por isso que a relação precisa acabar. Vocês já pensaram nisso? E eu sei que isso pode ser muito doloroso para muita gente, e talvez a gente precise de um tempo após um término para poder voltar a conversar com outra pessoa, se relacionar de alguma forma com a outra pessoa. Mas o fato, pessoal, e talvez vocês conheçam exemplos aí na vida de vocês, né? É que quando uma relação ela vem para ficar na vida da gente, ela é verdadeira, ela é verdadeiramente baseada em amor e respeito, você pode terminar o rótulo que for. Acabou o rótulo casamento para essa relação. Então, vamos, sei lá, agora vai ser o quê? Amizade? Agora vai ser um coleguismo de longe? Agora vai ser um namoro, né? Tem gente que separa e depois volta a ter uma relação talvez mais leve, ou morando em casas separadas. Enfim,
Tudo isso para trazer o conselho de junho, que é o conselho de permaneça no olho do furacão enquanto as mudanças acontecem ao seu redor. Aqui é mais calmo. Por quê? Porque aqui é mais honesto. Aqui só mora o que é verdadeiro. Se há um verdadeiro vínculo entre você e alguém, independentemente do rótulo que mude na relação entre vocês, não somos mais sócios, não somos mais casados, não somos mais companheiros de trabalho, a relação vai encontrar uma forma de permanecer na sua vida. Tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, as coisas não mudam tanto, porque aqui é onde mora o que é real. E o que é real é o afeto compartilhado entre as pessoas envolvidas. Dê-se a esse afeto o nome que se dê, tenha ele uma frequência de encontro X ou Y, não importa, vai permanecer ali o que é verdadeiro. Tá? Vou dar brevemente um exemplo em relação à profissão. Aqui pode ser uma demissão, pode ser uma virada, né, de chave aí na área profissional. Se eu tenho mesmo um dom e talento e quero cultivar esse tipo de trabalho, se eu não posso fazer naquela empresa de onde fui demitida, eu vou fazer em outro lugar. Se eu exercito esses dons e talentos, isso é verdadeiro para mim nessa profissão, ainda que eu não possa mais exercer essa profissão, os dons e talentos eu posso usar em outra profissão, em outro lugar, com outras pessoas, ok? Isso não muda. O que está ao redor muda, e às vezes muda drasticamente na vida da gente, mas o que é verdadeiro, essencial, permanece, e esse é o grande conselho para junho, tá bom? Então vamos lá, grandes chances de que esse projeto, né, aquela oferta generosa, aquilo que a gente está buscando ofertar de nós para o mundo em 2025, vivencie aqui grandes e profundas transformações em junho. Muda a forma, muda o formato, né? O que eu estou querendo me ofertar generosamente de mim em 2025 é abrir uma loja e vender roupas de ginástica, né? Porque eu gosto de contribuir para as pessoas estarem belas. Aí eu tô aqui fazendo tudo certinho, em junho, sei lá, alguma impossibilidade de abrir a bendita da loja aparece. Tudo bem, né? Eu posso continuar exercendo essa vontade de colaborar para a vida mais bonita das outras pessoas com outro projeto. E é nisso que a gente vai focar em junho, tá bom? Pode ser uma coisa boa também, tá? Preciso dizer, quando a gente foca em mudanças, muito comum que a gente foque em falar das negativas, mas pode ser uma mudança positiva e inesperada, né? Eu tava dando aqui um formatinho pequeno para esse meu projeto, para essa minha mudança de ano novo, e em junho eu percebo pelas mudanças, pelos fluxos da vida que pode ser muito maior, pode ser algo muito maior, impactar muito mais gente, pode ser também, tá bom? Esteja aberto ou aberta. Acho que esse é o grande conselho para junho, né? Esteja aberto ou aberta e permaneça no centro, permaneça próxima daquilo que é verdadeiro, para além dos rótulos, o que é essencial e permanece. Ok, vamos para julho, então. Em julho, temos o animal. E eu gosto muito dessa carta porque eu acho muito intenso o olhar desse animal, sabe? Não sei para vocês, mas para mim ele parece olhar levemente para o alto. Então tem uma postura de altivez e de foco para mim, sabe? É isso que eu vejo aqui, um foco instintivo, um foco animalesco naquilo que se quer, naquilo que se deseja, né? O mesmo olho que estava aqui, ó, parado, estático, né? A gente tá vendo ele de frente aqui, então eu permaneço aqui no que é essencial, mesmo que tudo ao redor mude, os rótulos, as coisas superficiais mudem, as formas mudem. Uma coisa é a essência, outra é a forma que essa essência toma. A forma pode mudar, a essência permanece. Aqui ela tá estática, né, vista de frente, e aqui, ó, esse olhar é lateral, ele tá olhando para frente e para o alto. Me lembra muito aquela expressão para frente e avante, né? Hora de juntar aqui os cacos da tormenta que veio, das mudanças que vieram para bem ou para mal, ou para mais ou menos, e reorientar o foco, o olhar, em direção àquilo que se deseja. Né? Depois da tempestade vem a paz de novo, a tranquilidade, e aí é hora de retraçar, reposicionar-se em direção àquilo que se deseja. Alguma mudança de rumo pode ser experimentada ou lapidar-se um pouco mais, né? A lapidação dos rumos, tornar eles mais claros,
mudá-los e tal, tudo isso pode acontecer aqui em junho, para que em julho o conselho aqui é foco, persistência, um olhar altivo em direção aonde se quer chegar. E é claro, o domínio dos instintos, né? Esse animal também, nesse ponto da leitura, me lembra o arcano da força do tarô, que é uma jovem mulher, uma virgem, domando um leão. Né? Então o nosso virgem é um signo de muita razão, método, então é hora da razão ganhar da emoção, ganhar dos instintos, lidar com eles de forma que eles não impeçam a realização daquilo que a mente tem claro que é o que precisa ser realizado. Especialmente para você, o azul clarinho aqui está me lembrando o chakra laríngeo, o chakra da comunicação. Então, especialmente para você que ou trabalha com comunicação, ou cujo projeto para o ano novo envolve exposição, falar, mostrar-se, influenciar, né? Comunicar algo com mais clareza, especialmente dedique julho a focar nisso, sabe? E não perder de vista o objetivo. E para isso cuidar das emoções e dos instintos para que eles não virem impedimentos no caminho, para que eles sejam auxílios no caminho, tá bom? Quem precisar, quem sentir, né, pode precisar de ajuda terapêutica, psicológica lá em julho, e aí vale a pena sim usar disso, né, como uma ferramenta, caso você possa e queira, é claro, para te ajudar depois desse período aqui a focar lá na frente, tá bom? Tudo bem, vamos para agosto. Aqui em agosto a gente tem a oração. Vocês percebam que aqui, né, a gente está enfrentando as mudanças que vêm daquilo que a gente está criando, né? Porque, querendo ou não, pessoal, tudo que a gente cria no mundo, né? Vocês me corrijam aí se eu estiver enganada na situação de vocês, mas tudo que a gente se propõe a fazer mexe no equilíbrio das coisas e das relações. Então, aqui é esse movimento gerado por aquilo que a gente se propôs a criar. E esse movimento, é claro, precisa vir, né? A gente precisa vê-lo e resistir a ele. Passar por ele e resistir a ele. Em agosto, uma ajuda, olha que lindo, tem 2 meses até agora de grande ajuda espiritual, tá? A gente já teve lá em março e agora em agosto de novo, essa é a carta do orador, né, the prayer, aquele que reza, aquele que ora, aquele que levanta a mão ao alto e pede ajuda. Será que vocês vão conseguir ver aí? Tem uma silhueta de um arcanjo, que vira e mexe eu vejo nessa carta, mas não sei se vai estar claro aqui para vocês. Mas enfim, o fato é que tem alguém saindo aqui, uma mão saindo de um ninho, né? E pedindo ajuda. Então, em agosto, a gente reconhece que se foco e determinação são importantes, tão importantes quanto esse foco e essa determinação é a nossa capacidade de pedir ajuda, né? Pedir e obtereis, não tá assim lá na Bíblia, para quem é cristão? Pois é, a ideia de que algum amparo espiritual vem em seu socorro e torna as coisas mais amenas. Olha os tons de pastel aqui, né? As cores do arco-íris aqui aparecem em tons mais leves, cheios de branco. Então é a ideia de um apaziguamento dos seus afetos que vem através da oração. Já está aí dado o conselho, né? Melhor conselho para agosto é peça ajuda. Aqui ela já vem de cara. Precisa nem pedir. Na verdade, ela vem em decorrência daquilo que a gente viveu aqui em fevereiro, né? Que eu já falei. Mas aqui a gente pede, em agosto a gente pede ajuda, seja de pessoas qualificadas para ajudar você em pequenos desafios que você possa ter no seu projeto. Vou dar um exemplo. Meu projeto para o ano foi, sei lá, perder peso. E o que eu estou me propondo, né, é oferecer ao mundo oferecer generosamente ao mundo uma versão mais sadia minha, porque a gente sabe que quando a gente está mais saudável, a gente também interfere com mais positividade nos nossos relacionamentos, no mundo ao nosso redor e tudo mais. Então, vamos supor aqui que meu projeto é emagrecer, né? Cuidar mais da minha saúde. Lá em julho e agosto eu posso ter tido reveses no sentido de achar muito difícil. Vi alguns primeiros resultados, mas aqui achei muito difícil. Tô tentando, fazendo de tudo para manter o foco aqui em julho e mesmo assim tô tendo dificuldades. Em agosto, então, o convite é procure
ajuda. Qual é a ajuda necessária quando eu estou buscando perder peso? Sei lá, um personal trainer, uma nutricionista, estímulos que venham de pessoas que cultivam uma rotina saudável. Pode ser ajuda espiritual, faça mais orações, conecte-se mais com a sua espiritualidade em agosto, porque são qualificados para ajudar no quê? Né? Na inspiração, na parte espiritual da vida, motivação, a capacidade de ver sentido e propósito naquilo que a gente está realizando. Tudo isso a espiritualidade pode ajudar muito a gente a fazer em agosto, mas a gente vai precisar pedir, tá bom? Em setembro, o que a gente pode esperar como conselho para setembro? Ai, setembro de 2025. Meus queridos, minhas queridas, e tô achando lindo isso aqui, porque realmente a ideia de que a vida vem em ciclos, né? Então, se aqui em agosto foi muito importante pedir ajuda e recebê-la, porque ela virá, no sentido de apaziguar, tornar mais leves as emoções envolvidas no processo de criação aqui do seu ano novo. Em setembro, o chamado mas também não dependa da ajuda. Né? O órfão é aquele que se sente profundamente carente, profundamente em falta em relação a algo. E, de fato, ele tem esse direito porque ele não recebeu. Né? Então, em setembro, pode ser que você experimente, assim como em agosto você experimentou o pedido de ajuda que tem um retorno, que tem a ajuda que vem, né? Em setembro, talvez você peça por ajudas que ou você está pedindo para a pessoa errada, ou você está sendo muito inocente em pedir para aquela pessoa achando que ela é que vai te ajudar. Às vezes não é uma pessoa, é uma situação, né? Você pode tomar decisões aí em setembro, que podem te levar a achar que é ali que você vai encontrar uma resposta. É ali que você vai conseguir nutrir algo que está te faltando para o seu projeto, né? Para aquilo que você quer oferecer ao mundo. E vai andar com os burros na água, né? Não vai ser bem ali que você vai encontrar o que você deseja. Cuidado, inclusive, é que o grande conselho em setembro tem a ver com a inocência. A inocência de quem tem uma carência muito grande e está sendo movido por ela pode levar a gente a ser vítima, né, das perniciosidades, dos venenos, do comportamento serpentilíneo, fugaz, eu ouvi aqui, mas não é bem fugaz, é um comportamento leviano, um comportamento de quem quer tirar proveito, né, de alguma forma. A cobra, nesse momento, é claro que a cobra simboliza muitas outras coisas, inclusive a cura, né, e a capacidade de trocar de pele, de renovar-se depois de passar por situações difíceis, de limitação, de aprisionamento ou de frustração. Claro, a cobra tem tudo isso. Porém, o conselho que vem aqui da espiritualidade para setembro está muito mais relacionado a... se você vai pedir ajuda em setembro, veja a quem exatamente e veja se é adequado pedir ajuda a essa pessoa. Porque se não for adequado, você vai se sentir solitário, frustrado, frustrada, impedido na realização. E cuidado para não culpar o outro nessa história, né? Vou dar um exemplo. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque agora começou uma chuva torrencial de verão por aqui, mas eu vou continuar. Gente, e veio exatamente a imagem de alguém sozinho na chuva, né? Mas vamos lá, para evitar esse tipo de experiência ou para diminuir os efeitos dela lá no seu mês de setembro, pensa aqui comigo. Se eu estou em apuros financeiros, por mais que eu ame, por exemplo, os meus pais, e confie muito na opinião deles sobre tudo na vida, se eles não são bem-sucedidos financeiramente, na estrutura e na organização e administração do próprio dinheiro, não vai ser para eles que eu vou pedir conselho financeiro, né? Eu uso muito esse exemplo porque mexe com pais, né? Que a gente costuma ter um afeto especial a eles e mexe com a nossa razão, né? Porque o comportamento racional, todo mundo vê claramente, é que não, isso não tá certo. Se eu tô precisando de ajuda financeira, eu vou procurar um contador, uma contadora, alguém bem sucedido nessa área. E isso aplicado a quaisquer outras áreas da vida, tá? Então, cuidado para não ser levado pelas suas carências, pelos medos, pelas faltas em setembro, a pedir ajuda onde a razão sabe que não vai encontrar, né? Ou pedir ajudas onde
A gente nem deixou passar pela razão, a gente só ingenuamente foi lá achando que qualquer um poderia me ajudar, né? Ou aquela pessoa, só porque eu gosto, ela vai me ajudar. Fique atento, atenta, observe, busque a mestria. O tempo todo eu tô olhando aqui para esse 5, que é o número do Papa, né, do Hierofante no tarot tradicional. Então busque alguém que de fato é um sabedor, uma sabedora, um professor, uma professora, né, naquilo que você quer aprender, naquilo que você precisa saber mais para dar continuidade aqui ao seu ano de 2025, tá bom? E cuidado com a carência, né, como eu já disse, e também isso aqui tem muito uma energia de quem culpa o outro quando as coisas não vão bem. Então evite essa postura, né? Uma coisa é a gente responsabilizar as pessoas e identificar, né? Ó, tal coisa deu errado, por quê? Quais foram as causas? Comportamento de fulano, o meu em relação a tal coisa. Então, entender isso para melhorar o seu projeto, a sua realização em 2025, é diferente de ficar caçando culpado para punir, ok? E vamos lá para outubro, quase terminando 2025 já, ó. Chegamos em outubro com a lágrima. Ai, ai, ai. Aqui a gente está falando de expurgo, né? Podem ser lágrimas de alegria para alguns e algumas, é claro. É aquele momento de extravasar as emoções, sabe? Outubro está muito relacionado com... É engraçado que me vem aqui a temporada de Escorpião, a temporada de finados, né? Aquela energia de lembrar a trajetória até então, está muito presente no mês de outubro de 2025. E é claro, para quem está se sentindo realizando, né, e quem conseguir passar bem aqui por esse setembro, vai ser um período de lágrimas de felicidade, de emoção mesmo, nostalgia, né? Olha lá em janeiro como eu comecei, olha onde eu já tô, que bacana. E claro que podem ser também para muitos e muitas aquela lágrima de tristeza, de frustração, aquele momento de recolher-se de novo à individualidade. Olha o preto de novo tomando espaço, né? O preto já tinha vindo aqui pedindo pra gente tomar cuidado, ele cercando a nossa relação com as pessoas, nossas frustrações e carências e medos, meio que rodeando, né? As relações com o mundo ali e com o nosso projeto, aquilo que a gente está ofertando ao mundo. E aqui, toma cuidado para que a sua individualidade, a sua história pessoal, seus medos não turvem toda a história, né? Fazendo com que você não reconheça, mesmo que pequenininho, tudo aquilo que foi conquistado até então. E foque apenas no negativo, no pessimismo, naquilo que te afasta, né? O negro, como eu disse no início, no esoterismo, a cor preta está muito relacionada à individualidade, é aquilo que é uma vivência individual. Sabe aquelas coisas que só você sente, só você sabe que está vivendo? Cuidado para isso não turvar e tirar as cores aí do seu mês de outubro, tá? Lembre-se, e esse vai ser o grande conselho aqui para outubro, que dores e lágrimas muitas vezes vêm abrindo espaço para cura. Quantas vezes, em quantas relações e situações a gente não fica evitando a lágrima, evitando o fim, evitando a dor, e dessa forma também evitando um ciclo de se fechar e evitando também portas que se abram para novas relações, novos ciclos e novos momentos. Então, chore o que precisar chorar, seja de alegria, de nostalgia, de agradecimento, seja de tristeza, de frustração, né, de más decisões, mas lembre-se de deixar um espacinho, olha só, para as cores, para a cura, para aquilo que permanece existindo de bom, mesmo dentro ou passando por um cenário que pode ser mais desafiador mesmo, sabe, no seu mundo interior. Eu diria que outubro é de novo um mês, eu há muito tempo não falo isso, né? A última vez que falei isso foi lá no mês de fevereiro, mas em outubro, de novo, me parece um mês que pede ensimesmamento, voltar-se para si, introspecção, um cadinho de solitude, como aquele gato que se recolhe para lamber suas feridas, tá bom? Para alguns de vocês. E para outros vai ser um recolhimento para dentro para relembrar como é que está sendo a jornada até aqui e agradecer. Ok?
E vamos para novembro, estamos quase terminando. Conselhos para novembro de 2025. Oh, maravilha! Olha que lindo, gente. Eu chamo. Esse ciclo aqui está me lembrando a respiração da vida, né? Os ciclos da vida, que são assim mesmo, né? Períodos de maior introspecção e voltar-se para dentro, seja por amor ou por dor, são sucedidos por momentos de expansão. É tipo respirar mesmo, né? Momentos de expansão, de desejo, de vontade de viver, de se relacionar, e depois vem de novo um momento introspectivo, e assim por diante. A gente fica nessa coisa, nessa dança cíclica, né? Entre o eu e o outro. E lá em novembro, o que acontece é de novo uma expansão de desejo, Eros, né? Esse aqui é o Cupido, olha só, que pode ter gente se apaixonando ou vivendo momentos a dois, movimentos de erotismo, sensualidade, sexualidade intensos em novembro. É um mês também para você recuperar uma sensação, tem um diamante na boca dessa moça, né? Então, recuperar a sensação de que você é o centro precioso da sua existência. Olha que lindo. Sair de um momento em que talvez a gente esteja aqui chorando, né? As decisões difíceis, ruins que a gente tomou ou que tomaram com a gente. E aqui em novembro, algo desperta o seu desejo de viver, de ser você, de se colocar de novo no centro. Vocês já repararam que, querendo ou não, quando a gente está dando muito espaço para uma dor, né? Enfim, recolhida lá, como a gente fez aqui em outubro, né? Lambendo as nossas feridas. Isso equivale a colocar essa pessoa que te machucou no centro da sua vida, né? Se tirar de lá e colocar a pessoa, a situação que a envolveu no centro da sua existência. E parece que em novembro aqui a gente se recupera, caso a gente tenha feito isso em outubro, e a gente se coloca de novo como centro da vida. Aqui a possibilidade, como eu disse, de flertes, de pessoas... Isso costuma ajudar, né? Mesmo quando a gente não tá gostando muito de ser quem a gente é, tá se criticando demais, costuma ajudar muito quando vem alguém, aparece alguém interessado em você, interessada, né? Te achando interessante, bacana. Isso ajuda a se colocar de novo no centro. Então, para alguns e algumas, esse estímulo para aumentar de novo a autoestima e continuar seguindo virá aqui de si mesmo, do projeto, né? Aquela pessoa que se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima de novo, retoma o desejo de se mostrar na melhor forma ou de ofertar aquilo que você tem para o mundo de forma generosa, para que o mundo te retorne em forma de prosperidade e reconhecimento. Para outros e outras, isso vai acontecer mediante a atuação de alguém. Alguém chega, demonstra interesse por você, está se achando naquele período cabisbaixo, né? Ruinzinho, ruzinha, e aí você se renova. Muito bacana. Para outros, isso aqui também pode significar um momento de expansão, tá? Ainda mais que a gente está na casa de Aquário. Aquário, e eu nem falei das casas astrológicas, né? Isso fica como tema para uma outra leitura. Mas além de simbolizarem os meses, isso aqui também é comum que a gente use essa tiragem. Acho que falei sim, como uma mandala astrológica, né? Em que no lugar dos 12 meses, a gente traz a influência dos 12 signos. Eu, pessoal, cartomante que sou e que uso esse método há muito tempo, não consigo evitar de pensar nas duas camadas, né? Então eu penso nos meses, mas também nos signos de cada casa. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, né, esses 2 meses representariam numa mandala astrológica as casas de Aquário, coletivo, e a casa de Leão, que é a gente no palco da vida. Então aqui, digamos que é a plateia, né, e a gente no palco. Eu diria que aquilo que estava sendo gestado lá no início, em novembro, na casa de Aquário, ganha desejo. É como se aqui é o desejo das pessoas, por exemplo, não por você necessariamente, mas por comprar aquilo que você está vendendo, né? Por se aproximar daquilo que você está oferecendo. Aqui pode ser o desejo dos clientes pelo seu trabalho ou das pessoas ao redor que podem valorizar, e a partir do valor que elas imprimem e dão aquilo que você cria, podem te encher de renovação da vontade de continuar. Então, muito legal isso aqui para novembro. E o conselho aqui qual que é? Aproveite. Permita-se ser objeto de desejo dos outros, permita que aquilo que nasce de você, seu projeto, seu trabalho, seja, né, objeto de desejo, goze, né, usufrua desse lugar de ser desejado, desejada, tá bom? Seja por você mesma, por você mesmo, seja por outras pessoas.
E a gente fecha com dezembro. Como é que a gente pode esperar o fim do ano de 2025, gente? Olha só, o encontro com a sombra. Dezembro, como sempre, é aquele mês da gente olhando no espelho, né? O pessoal fica mais reflexivo, olhando mais para si. A carta da sombra está muito relacionada a ver aquilo que a gente não via sobre nós mesmos, sobre nós mesmas. E é uma carta, apesar de ser a sombra, muita gente tem medo dela, mas é uma carta muito bacana para a gente fechar um ano. Deixa eu colocar aqui para você ver o todo, olha que legal. A gente se expandiu, aqui estão as cartas mais escuras, aqui as mais claras e coloridas, e de novo, voltando para a escuridão. O retorno a si mesma em dezembro aqui, tem tudo para ser um retorno em que você se reconhece naquilo que você criou. Olha que bonito. Assim como aqui parece que a gente tem duas formas, né? Eu sei que isso é meio abstrato, mas o que eu vejo aqui é como se fosse uma pessoa na frente do espelho, tá vendo? É ela e o seu duplo, um de frente para o outro. Então eu vejo você se reconhecendo em dezembro no ano que você criou. Né? Quem fizer tudo certinho aqui tem grandes chances de sucesso. É quando a gente olha para o mundo, olha para o que a gente está fazendo e vê nossas melhores intenções, o que há de mais claro, luminoso e consciente, racional em nós, se refletindo nos nossos atos, sabe? Então dezembro tem potencial para ser um mês de grande gratidão para com o que você construiu em 2025, querendo ou não, uma carta de sombra implica também numa carta de sabedoria, né? Ganhar sabedoria sobre partes suas que você não conhecia. Vou dar um exemplo. Quem aí está criando, né, um projeto que vai levar você em 2025 a se expor mais, sei lá, né, se tornar uma pessoa mais conhecida, em dezembro, você pode olhar para isso e falar, nossa, anos atrás, eu nunca me reconheceria aqui. Eu sempre fui tão tímida, né, tímido ou introspectivo. Então, o que eu quero dizer? Dezembro está com um potencial muito grande para ser uma experiência de olha o que mais eu posso ser, além do que eu achava que eu era, sabe? Olha, esse ano está mostrando para mim que certas visões que eu tinha de quem eu era podem ser expandidas e mais modificadas pela minha ação no mundo, pelo que eu escolho oferecer, pelo que eu escolho semear e deixar da forma, né, crescer e ter forma. Olha que interessante como eu posso passar pelos desafios dos relacionamentos, ora pedindo ajuda, ora resolvendo comigo mesmo ou aprendendo a pedir ajuda qualificada para aquilo que eu preciso. Olha como eu consigo passar por um período de frustração e seguir em frente. Olha como uma frustração, uma tristeza ou uma nostalgia pode ser sucedida por um momento de enorme energia mesmo, de vontade de viver, de tesão, de ser bem recebida, bem quista e querer os outros também, querer as novas oportunidades também. Então, o conselho para dezembro fica sendo, olhe-se, não deixe de fazer uma retrospectiva muito completa do ano que passou. Vou aproveitar que a gente está em 2 de janeiro, iniciozinho do ano, para convidar você que viu o vídeo até agora, se ele fez sentido para você, agora que a gente está terminando, eu vou te convidar a fazer um registro dessa tiragem, tá? Talvez você que é bruxo, bruxa, xamã, médium de terreiro, já tenha o que eu chamo de grimório, né? O livro da bruxa, o diário das sombras, tem vários nomes. Essa é uma prática muito tradicional de reservar um momentinho do seu dia para anotar como é que ele foi, né? E ao longo do ano, lá no seu mês de dezembro, principalmente, você reler tudo aquilo, né? E ter assim mais domínio, ter a sua história mais na sua mão, né? Ter mais domínio de como de fato a sua vida tem ido. A gente esquece muita coisa, pessoal. A memória, né? Ela é uma ferramenta orgânica aí de lembrar e esquecer para a gente conseguir atuar aí de acordo com a economia do cérebro, enfim. Quero dizer o quê? A gente esquece muita coisa da jornada e seria muito bom se você topasse aí comigo o desafio, né, essa proposta de anotar, de criar um registro. Talvez você prefira gravar áudios, talvez você pegue um caderno qualquer aí e comece a fazer um diário
daquilo que tem acontecido com você e principalmente do que você está sentindo com base no que acontece com você. O meu ritual pessoal, vou contar para vocês, ele implica em reler não só no fim do ano, mas reler toda a lua nova, né? Toda vez que chega a lua nova, eu pego meu caderninho, faço um chá, faço um cafezinho, ou pego um vinho, dependendo de como foi ali aquela lunação, e vou ler, né? Vou reler tudo aquilo. Isso de implicar-se, gostar mais de quem você é e interessar-se mais com a história que você está criando, é também uma mostra que você dá desse tema geral de 2025, que é ofertar o que a gente tem de melhor. Né? Como é que eu vou ofertar o que eu tenho de melhor se eu nem paro para olhar, para ver como é que eu tenho ofertado e recebido nas relações aí com o mundo? Então, vamos começar sendo muito generoso, muito generosa com a gente mesmo, se interessando de todo o coração pela vida que a gente está construindo, esse legado que é só nosso, que a gente compartilha, é claro, mas que nasce da nossa intenção. E é isso, eu desejo muito que tenham sido conselhos úteis para o seu ano. Como eu disse no início do vídeo, volte aqui sempre que sentir vontade ao longo de 2025 para rever os conselhos, para ver se está fazendo sentido ou não e deixar aí nos comentários, isso me ajuda demais. Eu gosto muito de saber se está fazendo sentido para vocês, né? Porque se não fizer, gente, sou só eu aqui, cartomante, falando groselha, né? Então tem que fazer sentido, tem que bater aí com a intuição, com o coraçãozinho de vocês e principalmente ajudar aí na realização prática da vida, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Já retomamos na semana que vem muita coisa por aí, vem nosso Ninho das Serpentes, nosso podcast, vários oráculos. Eu espero muito que a gente esteja junto ao longo de 2025. Parece um ano muito propício para a realização, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá na numerologia também, o número 9, que é simbólico e muito importante para 2025, é um número que fala de mestria, né? De alcançar o máximo, o maior patamar que a gente consegue alcançar sendo o indivíduo que a gente é. Basicamente o número 9 fala disso, sabe? Onde eu posso ir, até onde eu posso ir sozinho, sozinha, né? Contando com, e sozinho vocês entendem, né? Contando com quem eu sou principalmente. É claro que eu posso e recebo ajuda, mas tendo como eixo da minha vida quem eu sou e os dons e talentos que eu sou capaz de desenvolver, onde eu posso chegar. Né, esse é o número 9, para quem estuda tarô sabendo que eu tô falando, 9 de copas, 9 de ouros, 9 de espadas, 9 de paus. E é isso, agora sim eu finalizo. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê nos próximos oráculos e tchau, tchau.